Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Ele proverá. Ele proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá.
Ele proverá. A graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, mais uma noite abençoada, um culto hoje onde nós vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus. Mais uma vez nós cremos que o nosso Deus tem ouvido as nossas orações, irmãos. Quantas notícias boas nós temos ouvido de pessoas que estão sendo curadas, de pessoas que estão trabalhando incansavelmente para descobrir a cura, cientistas, entre outros, que estão testando vacinas pelo mundo afora. Aqui no Brasil também nós estamos vendo muito movimento, muita movimentação em relação a isso. Então nós devemos continuar orando, porque eu creio que o nosso Deus há de fazer grandes coisas, irmãos. Ele há de usar pessoas, ou manifestar o seu próprio poder, não é? Porque o nosso Deus é maravilhoso. Quero convidar vocês um instante para orar comigo. Vamos orar mais um pouco, vamos clamar a Deus, pedir pelas nossas famílias, pela igreja, e vamos orar para que o Senhor esteja nos dando também a graça de nós voltarmos a congregar e adorar o Senhor. Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, ó Deus querido, para colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos orar agora, nesse instante, em favor do Teu povo, em especial o povo do Jardim dos Cardoso, o Teu povo, pelas famílias. Queremos apresentar aqui, Senhor Deus, começando, ó Pai, aqui na casa do irmão Gilmar, da irmã Graciele, ó Pai, da Heloísa, da Esther, apresentar aquela família nas Tuas mãos, que o Senhor venha dar graça aos Teus filhos, saúde, e também não falte o trabalho, Pai, para ele poder, ó Pai, sustentar a sua família e continuar sendo fiel ao Senhor. Venha abençoar grandemente os Teus servos. Oramos também, Pai querido, ali pela vida do irmão Alex, da Socorro, dos seus filhos, Samuel, Pai, e o Daniel. Vem estar, ó Pai, ali com o Felipe também. Oramos pela sua saúde espiritual, pedimos pela sua salvação, pela sua conversão. Ó Deus, entra com providência, toma nas Tuas mãos, Senhor. Oramos para que o Senhor venha abençoar de forma especial os nossos jovens, o Cauã, Pai, o Kaique, ó Pai. Nós oramos pelas suas famílias também, pedimos que aqueles que ainda não se converteram, que o Senhor venha fazer uma obra especial. Pedimos pelos nossos outros jovens que estão, ó Pai, ali pelo lado dos Cardoso, Pai, que o Senhor também venha abençoar suas vidas. Nós queremos apresentá-los em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar de cada um, Pai, e visita, meu Pai, o Nicolas, o Pedrinho, o Henrique, ó Pai, o Vitor, ó Pai, e tantos outros, ó Pai, que nos foge a memória agora, mas sabemos que o Senhor conhece cada um. Pedimos pela vida deles, ó Pai, pelo Fefeu, que perdeu o seu irmão, que o Senhor venha consolar o seu coração. Pedimos por eles também. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, também. Ali, ó Pai, esteja chegando um pouco mais a vida da nossa irmã Maria Geusa, dos seus filhos, ó Pai do Vitor, ó Pai do Pablo, ó Pai da sua esposa, da Aline. Venha guardar, ó Pai, aquela família, venha derramar as Tuas bênçãos. Ó Pai, oramos pela Tua serva, pela aquela viagem que ela há de fazer, que o Senhor esteja conduzindo ela em paz, guardando ela, Pai, neste final de semana, que o Senhor dê graça à Tua serva. Ó Deus, em nome de Jesus, também colocamos a vida da irmã Regina, do irmão Clodoaldo, que também estão enlutados, perderam, ó Pai, seu cunhado. Que o Senhor venha dar graça, meu Deus, que o Senhor venha sustentar os Teus filhos e venha dar força para eles neste momento tão difícil que eles estão passando. Ó Deus, visita também, Pai, o irmão Natanael, ó Pai, a irmã Aparecida, a sua esposa, o seu filho, Senhor Deus. Ó Deus, nós oramos pelos seus pais, pedimos pelos seus irmãos, por toda aquela família que está ali, que o Senhor também venha dar graça, meu Pai. Nós queremos ver, ó Pai, o Senhor também entrar com manifestação de salvação, de cura, de libertação naquela família. Faz a Tua obra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós também queremos orar em favor da irmã Iraildes, ó Pai, do irmão Leandro, Pai da Esther, e que o Senhor venha abençoar grandemente esta família também, dê a graça para eles poderem continuar, Pai, vencendo cada dia, Senhor Deus, e vai dando vitória ao Teu povo, Senhor Deus, vai continuando conosco. Oramos pela nossa família, pela minha esposa, Pai, pelos nossos filhos, também te peço pela minha mãe, Pai,
por cada um de nós, Senhor Deus, que nós temos colocado em Tuas mãos e colocado em Tua presença. Ó Deus Altíssimo, visita também a irmã Daniela, o irmão Taídes, ó Pai, os meus sobrinhos Arthur e Diego, venha guardar aquela família. Senhor, que os Teus planos sejam realizados na vida deles, que eles, ó Pai, coloquem tudo o que eles têm de sonho nas Tuas mãos, que é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz, é a Tua vontade, é o Teu querer. Toma nas Tuas mãos, Pai. E agora, nesse instante, Pai, oramos pela nossa situação do Brasil, pela situação do povo, Pai do Senhor, que nós sabemos, ó Pai, que, ó Pai, muitos têm, graças a Deus, têm curado, Pai, dessa enfermidade. Muitos, ó Pai, estão sendo, Pai, libertos, estão saindo dos hospitais, e nós sabemos que o Senhor está operando. E ainda cremos que o Senhor ainda há de manifestar, ó Pai, a cura dessa enfermidade. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, é que nós temos orado. Nós queremos colocar esses pedidos, pedir pela nossa nação, pelo nosso presidente, pedir pelas autoridades que estão sobre nós, que o Senhor dê sabedoria a cada um, Pai, para governar essa nação com justiça, com verdade, com honestidade, Senhor Deus, e que os interesses sejam para que todos o povo brasileiro possa desfrutar da riqueza que este país produz e que nós possamos ver, ó Pai, um país melhor a cada dia. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus, então, agora, meus irmãos, venha te abençoar. Nós queremos agora, nesse instante também, compartilhar com você a palavra do Senhor, que está lá em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Nossa, que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso, onde o nosso Mestre Jesus manifesta o seu poder grandioso. E eu fiquei pensando comigo, hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja, diante de todos os fatos e os momentos que nós estamos passando e atravessando. Essa grande tempestade que nós estamos passando com essa pandemia. E não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo parou, o mundo quebrou financeiramente, muitos países estão em recessão, inclusive o nosso país. Muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão numa situação terrível, amados irmãos. E quando nós acabamos de ler esse texto, nos vem à mente, não é? Que a vida que a gente tem, ela não é indolor, ou seja, ninguém passa pela vida sem passar por algum momento difícil. Você não vai conhecer ninguém que vai passar por esse mundo, por essa vida, que vai nascer, que vai crescer e que não vai enfrentar nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma tempestade. Essa é a grande verdade. A vida é feita de muitas surpresas inesperadas, que a gente não espera. As tempestades chegam, irmãos, inesperadamente, meus irmãos, meus amigos. Ela não avisa, ela se forma de maneira muito rápida e inesperada. E essas tempestades muitas vezes são grandes, ao ponto de nós, com todo o amparato que temos, com todos os recursos que nós temos, com toda a inteligência que a gente tem, com toda a experiência que a gente tem, a gente não é capaz, muitas vezes, de vencer essas tempestades. E essa é a grande questão. Este é o grande momento em que nós não podemos fugir à pergunta que os discípulos fizeram a Jesus.
né? Quando ele estava ali na polpa do barco dormindo, quando veio a tempestade. E a pergunta foi: Jesus, né? Mestre, não te importa que morramos? O Senhor não se importa? A gente está à beira da morte, nós estamos vendo a morte de frente. O Senhor não se importa, o Senhor não vê, o Senhor não está vendo essa tempestade nos destruir? Em outras palavras, vamos trocar aqui, né? Colocar aqui para a nossa realidade hoje. Jesus, mestre, o Senhor não está vendo hoje a situação que nós estamos vivendo, pessoas morrendo, hospitais lotados, pessoas que não têm condições de pagar um médico, pessoas que não têm condições de estar sendo bem atendida no hospital, remédio, né? Esses respiradores. Agora, com tanta corrupção aparecendo, pessoas desviando dinheiro da saúde, pessoas indignas, maldosas, com tanta dor, com tanto sofrimento. Mestre, o Senhor não se importa, Deus. O Senhor não se importa de ver o mundo em pânico, as autoridades estão vulnerabilizadas, os sistemas de saúde estão quebrados, estão em colapso. Agora, é muito importante, meus irmãos, que nós, como conhecedores da palavra de Deus, é importante entender nessa situação de medo, de pânico e de desespero, uma grande verdade. Jesus continua no controle. Jesus continua no controle das nossas vidas. Jesus não deixou de ser Deus, não deixou de estar no controle, ainda que a tempestade seja grande e seja desesperadora. Jesus continua no controle. Ele sabe o que está acontecendo. Jesus sabe, Deus sabe o que está acontecendo. Ele não está distante, ele não está alienado a tudo que tem acontecido ao redor do mundo e aqui no nosso país, irmãos. Então, eu creio que existe um propósito de Deus, existe um propósito, e essa tempestade, essa pandemia, essa enfermidade que veio, ela com certeza está sob o controle de Jesus e existe um propósito em tudo isso. Existem muitos ensinamentos para nos dar, não é? Nessa crise, nesse sofrimento, nessa dor. E nós cremos que Deus, meus irmãos, ainda que o homem tenha perdido o controle, Jesus não perdeu o controle da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero hoje aqui com vocês aprender algumas lições importantes para nós seguirmos com o nosso coração em paz, certo de que nós temos um Deus que Ele está trabalhando e que Ele não está passivo diante de tudo que tem acontecido, como se Ele tivesse de braços cruzados, vendo o mundo se acabar. Embora muitas vezes Ele vem com o seu juízo, com a sua justiça, mas a palavra do Senhor vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso que eu creio que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo de Deus, porque nosso Deus é um Deus que a sua misericórdia não tem fim. A sua misericórdia, ela se estende a nós, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos crer na palavra de Deus, crer no nosso amado Jesus. Então essa é a pergunta que os discípulos fizeram. Senhor, não te importas? O Senhor não se importa com essa morte, com essas mortes, com essas pessoas idosas que estão morrendo nos hospitais? O Senhor não vai fazer nada, não vai agir, não está vendo o medo, a angústia, o desespero do mundo? Então, essa pergunta, meus irmãos, ela fica uma pergunta difícil, né? Para a gente parar e pensar, nossa, como a gente pode fazer isso, né? Os discípulos fizeram essa pergunta meio que pressionando, né? Um ar de cobrança, né? O Senhor não vai interferir nessa situação, Jesus?
Essa é a pergunta feita por todos nós, irmãos. É a grande verdade. Muitas pessoas têm perguntado: Jesus não vai fazer nada, Deus não vai fazer nada. Jesus manda a gente entrar no barco e acontece isso. Mas eu pergunto para você, meu irmão, quem é que mandou a gente entrar no barco de Jesus? Jesus. Quem é Jesus? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nada pode deter o seu poder. Se Ele nos mandou entrar nesse barco, meus irmãos, com certeza Ele vai cuidar para que tudo corra conforme a sua vontade. Amém? E uma das coisas que mexe muito com o povo de Deus, com as pessoas no geral, e hoje, ainda mais hoje, né? É a questão da demora. Por que está demorando tanto? Por que Deus não põe a mão logo nisso, não acaba com isso, pastor? Por que Deus não manifesta logo o seu poder? E num estatelar de dedos, apenas numa palavra, Ele não acaba logo com isso? Eu preciso te lembrar, meu querido irmão, que a palavra do Senhor vai dizer que o tempo de Deus é muito diferente do nosso. O nosso tempo é esse cronos que tem, né, um cronômetro que vai marcando os minutos, mas o tempo de Deus não tem horas, não tem dias, não tem semanas. O relógio de Deus ele é diferente do nosso. O relógio de Deus não chega atrasado, não tem atraso no relógio de Deus. Deus não chega adiantado. No relógio de Deus chega na hora certa. Deus chega sempre no momento perfeito para fazer o que tem que fazer. Então Ele não está demorando. Somos nós que não temos paciência. Somos nós que precisamos aprender a esperar em Deus, a confiar no seu poder e na sua misericórdia. Então, amados, esses discípulos vão clamar a Jesus e vão acordar Jesus. O que Jesus vai fazer ali, irmão? Jesus vai acalmar aquela tempestade. Jesus vai repreender os ventos. Jesus vai falar à natureza para que a natureza se aquete e vai haver tremenda bonança. Aquela tempestade vai ser controlada porque o nosso Jesus é o Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui, irmãos, algumas lições que nós temos que aprender, porque para que nós possamos descansar, como eu disse agora há pouco, nos braços do nosso Deus. Então Jesus, Ele está atento a tudo e a todos. A tempestade que nós não podemos acalmar, Jesus pode. Amém? Então, depois que Jesus acalma a tempestade, ele se dirige aos discípulos e faz a pergunta para os seus discípulos: por que vocês são assim? Por que vocês, discípulos, né? Por que vocês estão com tanto medo? Versículo 40, ele vai dizer isso. Ainda não tem fé? Jesus faz essa pergunta. Por que vocês estão tão tímidos assim? Por que tanto medo? Por que vocês não têm fé? E aí nós encontramos algumas respostas, meus irmãos, que nós devemos aqui aprender em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos ter fé e não medo. Amém? Diante de tudo que a gente tem vivido aqui, com essas incertezas, com tantas informações desencontradas, um fala uma coisa, outro fala outra, e agora, quem é que está falando a verdade? Quem é que realmente sabe, ou até, não é nem pela questão de estar falando a verdade, mas quem é que sabe o que está falando realmente, não é? Então, nós devemos ter fé e não medo, por causa da promessa de Jesus. Amém? Olha só, Jesus disse assim, no versículo de número 35, naquela noite, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Jesus não mente, a sua palavra não mente. Ele disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Entraram no barco e essa era a promessa. Nós vamos atravessar essa tempestade. Com certeza, Deus nos dará a vitória. Porque Ele disse isso. Vamos passar para o outro lado. A palavra de Jesus não vai cair por terra, meu irmão, em nome de Jesus. Pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode vir problema, pode vir crise financeira, pode vir o que vier.
Jesus mantém a sua palavra de pé, a sua palavra não pode cair por terra, porque a palavra dele é poderosa e tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que ele falou, ele cumpriu. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Então não deixe de acreditar de que o nosso Deus é capaz de fazer aquilo que ele falou que vai fazer. Em segundo lugar, não tenham medo, porque a presença de Jesus está conosco. Amém? Não tenha medo. Quem é que está lá no barco, na popa do barco? Quem é que está dentro daquele barco? Jesus. Então não podemos ter medo, irmãos. No barco da nossa vida, quem está conosco é Jesus. Não estou falando de um dos homens poderosos dessa terra, dos países ricos da Europa, dos poderosos que estão no governo. Eu estou falando do nosso Mestre, do nosso Deus, do nosso querido e amado Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. É Ele que está no barco, irmãos. Então, a presença de Jesus está conosco. Não estamos só. Eis que não vou deixar vocês sozinhos. Jesus prometeu isso na sua palavra, irmãos. Não vos deixarei só. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta foi a promessa que Jesus deu. Então Jesus está no barco, a sua presença está conosco. Não devemos ter medo. Porque se nós estamos na presença desse Deus maravilhoso, nós vamos conseguir vencer. Jesus estava em paz, em terceiro lugar. Qual a terceira lição que a gente aprende aqui? Jesus estava em paz. Como é que eu sei que Jesus estava em paz? A Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, no versículo 38, ele estava na popa do barco, fazendo o quê? Dormindo. Irmãos, aqui é a questão física de Jesus. Deus não dorme. Mas aqui o nosso mestre mostra, é uma prova de que Jesus ele encarnou como Deus, ele nasceu como homem. E como homem ele também era 100% homem, era 100% Deus, ele tinha todas as suas questões humanas que eram reais. E ele teve fome, ele chorou, ele ficou cansado, ele dormiu. Mas esse sono de Jesus nos ensina que ele tem o controle e ele está em paz, porque ele é o Deus da paz. Amém? E Ele quer derramar paz na sua vida. Ele quer derramar paz na sua casa, na sua família. Onde você estiver, que você receba a paz de Jesus e que você não fique mais ansioso por nada. Porque Jesus é o Deus da paz. E Ele nos dá a paz. Então, fique em paz, meu irmão, porque Jesus está em paz. Onde está a sua confiança? Onde você tem confiado? No dinheiro, no status, no governo, nos políticos? A minha confiança está em Jesus. A nossa confiança deve estar em Jesus. Em quarto lugar, porque temos medo e não fé? Porque não confiamos que Jesus tem todo o poder, até que Ele mostre. Nós estamos igual Tomé, muitos de nós só vamos acreditar se Jesus manifestar o seu poder. Mas você não precisa ver. O que você precisa é crer que Ele fará. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os céus, sobre a terra, porque Ele é Deus. E quando Ele der uma ordem, o vírus vai ter que desaparecer. Ele vai dar uma ordem e a sabedoria pode cair sobre os homens e eles podem descobrir a cura. Sabe, nós temos que crer que Jesus está conosco e que Ele é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Que você e eu possamos descansar em Deus em meio a essa tempestade. E lembrar que quando nós estivermos em apuro, nós temos que clamar a Ele, nós temos que buscar a Ele, nós temos que buscar o socorro dEle. E Ele estará ali, no mesmo lugar. Ele não mudou. Ele continua sendo o nosso Deus, poderoso, bom e amoroso, também nos nossos dias hoje. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra de ânimo que o Senhor nos dá, de não desistirmos, de continuarmos firmes, servindo ao Senhor. Porque
cremos que nós vamos chegar, nós vamos passar, nós vamos atravessar essa tempestade. E o Senhor pode acalmar os ventos, mas se o Senhor não acalmar os ventos, o Senhor continuará sendo o nosso Deus, continuaremos chamando, te honrando e te adorando, porque nós não vivemos de, ó Pai, daquilo que o Senhor pode fazer. Nós vivemos de um relacionamento com o Senhor, de confiança, de que o Senhor não mudou, de que o Senhor continua sendo bom e fiel, e estará conosco todos os dias. A tua presença, Pai, vai conosco. Louvado e bendito seja o teu nome. Dê uma semana abençoada para o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Continue em oração, porque cremos que o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, há de manifestar o seu poder. Que Deus te abençoe, uma boa semana a todos, e que vocês fiquem atentos às mensagens, aos cafés da manhã com Jesus, e estaremos, se Deus quiser, chegando a mais uma semana para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar
e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Ele proverá. Ele proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá.